Convidar você a abrir a sua Bíblia para a gente dar início à nossa conferência sobre família, no Salmo 128. Salmo 128, pode abrir a sua Bíblia ou ligar ela, se você vai seguir no celular. Vou usar o texto da atualizada, a revista atualizada vai ser o nosso texto principal. Se eu citar alguma outra versão para aproveitar melhor o sentido, eu vou dizer antes. E fica preparado porque eu vou ter várias referências que a gente vai dar uma olhada e eu quero que você caminhe junto na Bíblia comigo também. Também, irmãos, eu quero desejar dizer que talvez eu não vou dizer nada novo, no certo sentido, sobre família daquilo que vocês já sabem, daquilo que vocês têm aprendido nesses anos da vida da igreja. Mas são sempre coisas boas para a gente relembrar, para a gente poder aplicar de novo as nossas vidas, trazer de novo as nossas mentes, aos nossos corações, a nossa prática do nosso dia a dia. Também eu quero dizer que eu não sou o profissional da família, aquele que faz nota 100 em todas as provas. A minha esposa, ela gosta muito quando tem conferências assim, ela gosta muito quando eu compartilho da palavra de Deus, porque ela diz, olha, você melhora muito depois que você traz essas mensagens. Então, é uma oportunidade para mim também rever a palavra de Deus, trazer esses conceitos e viver eles como Deus nos ensina para fazer. Então, estamos juntos na luta, estamos juntos no alvo de progredir, de crescer, para ser mais a imagem do seu Filho Jesus, do nosso Senhor, Salvador, e também aplicar os seus princípios para nossas vidas, nossos lares. Salmo 128, então, nós vamos ler os versículos de 1 ao versículo 6, o salmo inteiro. Vou colocar aqui na tela, você pode seguir comigo ou seguir na sua Bíblia. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejam os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Vamos orar? Vou convidar você a fechar seus olhos, inclinar a sua cabeça e juntos chegarmos na presença do Senhor. Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor porque a sua palavra é tão rica e há tanto para nos ensinar, nos desafiar, para crescermos em nossos relacionamentos uns com os outros, especialmente dentro de nossos lares. Nos abençoa, Deus, cada família que está aqui presente, cada um dos lares. Ó Deus, o Senhor conhece nossas necessidades, nossas fragilidades. Que o Senhor, ó Deus, possa confortar nossos corações, nos animar e nos desafiar a progredir, ó Pai, a fazer o nosso melhor em nossos lares. E que nossas famílias possam ser um instrumento do Senhor para que outros possam conhecer o Teu nome, que o Seu nome seja engrandecido, seja mais glorificado através, ó Deus, de nossos lares, nossos casamentos, nossos filhos, que o mundo, ó Deus, possa ser impactado, a nossa cidade, nossa região, nosso bairro, nossos vizinhos possam conhecer o Senhor melhor através da alegria que vem de obedecer a sua palavra e de entender a sua vontade. E é por isso que eu oro, a Deus, abre nosso entendimento, abençoe esse tempo que estamos aqui, que nós possamos focalizar nossa mente e entender a sua vontade através da obra do Teu Santo Espírito também. E é por isso que eu oro, a Deus, me ajuda a poder compartilhar com os irmãos dos ensinamentos daquilo que o Senhor tem na sua palavra e possa ser prático, possa ser útil para o nosso viver diário. É isso que eu peço, te agradeço e te louvo em nome do nosso maravilhoso, bendito Salvador Jesus. Amém. Muito bem, então, nós estamos aqui no Salmo 128. Eu quero falar um pouquinho do contexto desse versículo, desse texto, desse capítulo dentro do livro de Salmos. E eu vou usar o tema de uma família feliz. Eu não sei se você já viu aí em São Paulo, não sei se chegou a ter esses adesivos. Algum tempo atrás aqui em Curitiba era uma febre. Eu acho que praticamente todos os carros tinham esse adesivo
mostrando, representando uma família feliz. Então tinha o papai, a mamãe, as crianças, um cachorro. Depois acabou tendo mais variações, tinha tartaruga, você podia comprar uma tartaruguinha, podia comprar um peixe, podia comprar um passarinho, e um papagaio, e as pessoas iam colocando os adesivos, até que chegou uma hora que começou a ter uma questão de segurança pública, alguns policiais falando, olha, toma cuidado, você está transmitindo informações para os bandidos sobre a sua realidade. Tinha carros que às vezes tinham um vovozinho, uma vovozinha, mas a ideia do adesivo se chamava Família Feliz. Então você queria comprar o adesivo, chegava numa loja, numa banca de jornal, falava, eu quero um adesivo da Família Feliz, e você podia encontrar. E nesse tempo, quando estávamos vendo esse texto, esse adesivo era muito comum, e fiquei pensando, olha, Deus ele tem um plano para uma família muito mais feliz. A família verdadeiramente feliz. Feliz de acordo com aquilo que Deus nos ensina. Deus ele tem o segredo para a felicidade da família. Deus ele tem a receita para nos ajudar a descobrir como nós podemos ser felizes em família. E é isso que nós vamos ver aqui nesse salmo, a maneira como o salmista apresenta esse ensinamento. Então, o Salmo 128, ele está dentro de um contexto que vai desde o Salmo 120 até o Salmo 136. E esses salmos, eles têm o título, na minha Bíblia, aparece como Cânticos de Romagem, ou algumas outras versões, outras Bíblias têm como Cânticos dos Degraus. E por que era assim? Porque esse hino ele era cantado quando os judeus estavam vindo para Jerusalém, estavam subindo para Jerusalém para participar das festas anuais. Haviam algumas festas que havia a lei, ela prescrevia a presença dos judeus, então eles vinham com as suas famílias, faziam uma caminhada até a cidade para chegar até o templo, ou antes para chegar no tabernáculo, e quando eles estavam chegando, eles iam subindo os degraus do templo, por isso tem esse título de Cântico dos Degraus. Mas eu tenho um outro título para esse salmo, se eu pudesse anotar na minha Bíblia, eu colocaria como Salmos da Família, porque é tão interessante para ver como Deus está enfatizando o papel do marido, o papel da esposa, o papel do lar, o seu suprimento, a sua presença junto com cada uma das famílias. Então, salmos muito práticos, muito pertinentes, muito relevantes para aplicação para os nossos dias, tão prático naqueles dias e extremamente práticos para nós no nosso tempo que estamos vivendo hoje. Então, quero começar destacando com você hoje os versículos 1 e 2. E olha como é que começa o versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, a palavra-chave aqui é bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Realmente a ideia é imensamente feliz, imensamente contente. E é tão interessante como a humanidade busca a felicidade. Porque a pergunta que vem é: quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ser alegre, encontrar contentamento? O mundo ele busca a felicidade. Então, essa é a pergunta, né? Quem não quer ser feliz? Mas o mundo ele busca a felicidade. Nós temos dois modelos de felicidade. O conceito do mundo sobre felicidade, quando o mundo diz seja feliz, muitas vezes tem a ideia de faça o que você quiser, sem se portar com as consequências. Então, por exemplo, no amor, faça o que você está sentindo agora. Você está feliz com essa pessoa, então continue com ela. Você não é mais feliz com ela, então busque a felicidade. Encerre esse casamento e busque um outro. No emprego, largue tudo, busque melhorar o seu salário. Largue, não importa se você tem anos de segurança, você pode largar esse emprego e buscar outro. Nos bens, você vê uma ênfase tão grande para sempre a última moda. Às vezes você tem um celular muito bom, funciona muito bem, mas já saiu outro modelo, e aí as pessoas já vão fazendo dívidas porque ela acha que tendo aquele outro celular, aquele outro modelo, ela vai ser feliz. Então, não importa se é uma dívida,
não importa se você tem que se envolver em mais gastos, o importante é você ser feliz. Esse é o lema do mundo, o lema que destaca a liberdade, muitas vezes, na verdade, nada mais é do que libertinagem, o individualismo concorrendo com esse egoísmo, esse egocentrismo, né, que o mundo vai destacando. Mas o segundo modelo de felicidade é o modelo que vem da palavra de Deus. O que é que Deus fala sobre onde nós podemos encontrar felicidade? Temor do Senhor. Também a família estruturada. Aquela família onde o pai, a mãe, os filhos estão cumprindo os seus papéis. Então essa é a ideia de Deus sobre felicidade. Quando nós estamos temendo Ele e seguindo a sua palavra. O Salmo 128, ele realmente está se dirigindo ao homem. Ele se dirige ao pai de família. Ele está falando com o líder do lar. E isso também aplica não só para ele, mas é o reflexo em toda a sua família. Toda aplicação que Deus faz para o homem, Ele está realmente aplicando também para toda a família. Deus, Ele tem o segredo para a felicidade da família. Se cada membro da família seguir as suas orientações, então nós vamos ter felicidade. E como consequência, isso vai acabar atingindo as 3 esferas que esse salmo está abrangendo. Ele apresenta a felicidade pessoal, ou seja, daquele pai, daquele homem. Também a felicidade em família, a sua esposa, os seus filhos, ao redor da sua mesa, como ele diz. E também a felicidade na sociedade. Há um impacto às pessoas que estão ao nosso redor. É interessante para olhar como Deus vê a família não somente como eu e meu cônjuge, meus filhos, mas até mesmo aqueles que estão ao nosso redor. Isso também estava em vista quando Deus está falando sobre o lar. Essa representação de Deus onde nós estamos, essa demonstração da presença de Deus. Então, o que eu quero destacar, que nós vamos estar vendo hoje, especialmente nesses 2 versículos, versículo 1 e 2, e essa felicidade pessoal, a felicidade para cada membro da família. E amanhã, ou no próximo estudo, nós vamos falar sobre a felicidade em família, vamos ver como aplica para o marido, para a esposa, os filhos, e por último nós vamos tratar então sobre a felicidade na sociedade, o impacto do plano de Deus também para todos nós, para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, primeiramente, olhando aqui para o nosso texto, a busca pela felicidade na família começa com o líder, ela começa com o homem. Então, apesar do Salmo 128, versículo 1, quando ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, aquele que teme realmente pode se aplicar a qualquer membro da família. Pode ser ao cônjuge, pode ser aos filhos, mas o contexto direciona o Salmo ao homem. Está falando com o líder no lar. Está falando com... Olha como ele fala no versículo 3. A tua esposa no interior da tua casa. Também, versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então você está notando aí, o homem é a base. Né? Você está notando como a felicidade, a sustentação, a segurança no lar. Por isso que o Salmo está se dirigindo a ele. E é assim que deve ser. É assim que deve ser. Essa é a maneira como Deus está colocando. Nota, é a visão de Deus sobre família e é diferente da visão muitas vezes que nós estamos tendo, nossos filhos estão tendo e nossos netos vão ter do conceito de família. E a maioria das famílias não tem felicidade no lar porque elas se encontram em pelo menos 2 dessas situações. A primeira situação é aquela família cujo pai está presente só em corpo, ou seja, aquele pai que precisa assumir sua família e se responsabilizar pela felicidade do seu lar. Não dá para ser um pai que só está lá para pagar as contas. Não, deixe que a minha esposa dê o ensinamento. Deixe que o pastor fale com o meu filho quando ele tiver com problemas. Terceirizando o meu papel. Não, isso não é possível. Mas muitas famílias estão vivendo dessa forma. Também, o segundo tipo de família é a família cujo pai está ausente.
Infelizmente, isso também tem sido uma realidade, especialmente nos nossos últimos tempos. Em muitos lares, é a mãe que precisa assumir o que nós vamos estudar aqui. É ela quem tem que trazer a felicidade, independente do marido que não está mais presente, seja pela ausência, pelo fato dele não estar mais fisicamente, por ele estar com o Senhor, ou até mesmo porque as situações da vida, pelo pecado, ou pelas escolhas ou decisões, ele não está lá. Então, ela é a líder do lar, ela é quem vai ter que suprir e cumprir esse papel. E terceiro, que nós queremos ver aqui, e é esse que eu acredito que é o que Deus está mostrando, é aquele pai presente, é aquele pai que está disposto a aprender e ele está disposto para mudar. Então isso é bem importante. E isso aí vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque Deus vai ajudá-lo. Deus é quem está pessoalmente envolvido nesse processo. Ele quer nos ajudar, homens. Eu quero falar especialmente com você. Deus quer nos ajudar a poder fazer bem o nosso papel, mas nós precisamos assumir a posição onde Ele nos colocou. Nós precisamos estar dispostos para aprender, para reconhecer nossas falhas e dar passos de obediência à Sua palavra, para mudar para melhor, mudar para ser uma bênção para a nossa família, uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. E aí então nós encontramos as condições para a felicidade da família, as condições que Deus apresenta. Olha o que ele diz no versículo 1, olhando aí de novo no Salmo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista ele já coloca a base, ele coloca profundamente o fundamento da construção da família, a base da felicidade. E ele coloca aqui duas coisas. Primeiro, temer ao Senhor, e a segunda coisa, anda nos seus caminhos. Então, eu quero definir algumas coisas aqui. O que significa temer ao Senhor? Então, há 3 elementos envolvidos aqui. Primeira coisa, quando falamos sobre temor ao Senhor, o que está querendo se referir? O que significa isso? Primeira coisa é consciência da existência e da presença de Deus. Ou seja, que Deus é real, que isso é verdade. E agora olha comigo, lembra que eu falei que nós vamos andar um pouquinho na Bíblia? Olha comigo no Salmo 127, o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nota, Deus ele está presente. Temer ao Senhor é saber que Ele está envolvido pessoalmente em nossos lares. Hebreus capítulo 11, versículo 6, lá no Novo Testamento, dá um pulo comigo para lá. Hebreus capítulo 11, versículo 6, versículo bem conhecido, talvez alguns de vocês podem até citar de cor, é a base elementar do relacionamento com Deus. Ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então, precisamos saber que Deus, precisamos ter essa consciência de que Deus, Ele realmente existe e Ele realmente está presente, Ele está realmente envolvido em nossos lares, em nossas vidas, participante das nossas vidas. Segunda coisa, quando fala sobre temor, fala também da consciência da prestação de contas a Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos, nós vamos diante de Deus um dia prestar contas. Olha comigo Provérbios, capítulo 5, versículo 21. Provérbios 5, 21, ele diz assim: porque o caminho do homem está perante os seus olhos, do Senhor, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Ou seja, o Senhor está olhando a terra, Ele está olhando a vida dos homens e está considerando todos os seus caminhos. E terceira questão envolvida no temor do Senhor, além da presença, além da prestação de contas que nós temos que dar a Ele, das nossas atitudes, de nossas escolhas, também questão de proximidade. Então, nós saber que Deus ele está perto, que Deus está junto conosco. Olha que interessante em Filipenses 2, versículos 12 e 13.
Dá um pulo comigo para o Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. A Bíblia diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem opera em nós a sua boa vontade, a transformação. Então, uma boa maneira de ilustrar proximidade, o temor de Deus, aqui na igreja, muitas vezes a gente acaba ilustrando assim. Se eu chegasse e falasse para você, olha, tem um cachorro brabo passando a 2 quadras daqui. Fala para o pastor Ricardo, olha, tem um cachorro brabo a 2 quadras daqui, está mordendo as pessoas. O que você pensaria? Ah, mas tá longe, né? 2 quadras, o cachorro está para lá. Agora, se eu chegasse e falasse assim, olha, o cachorro está entrando aqui na igreja, me ajuda a fechar a porta, o cachorro louco, está mordendo as pessoas, ele está entrando aqui. Você já teria outra reação. Falaria, não, vamos mexer os homens, tira as crianças, as mulheres, e vamos lá, vamos resolver isso. Por quê? Porque você tem medo do cachorro estar aqui e não tem medo daquele cachorro que está lá a 2 quadras. Porque ele está presente. A ideia de Deus, nós temos que ter temor porque Deus está aqui. Ele está presente. Não é só lá o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus do Antigo Testamento. Não, é o Deus que está presente conosco agora. É o Deus que está envolvido com os nossos lares agora. E Ele quer também nosso temor. Isso é uma base, é uma das condições para a felicidade da família. Reconhecer que Deus está presente, perto está o Senhor. E a segunda coisa é andar nos seus caminhos. Não somente ter a consciência da presença de Deus, da pessoa de Deus, da prestação de contas a Ele, mas também de ouvir a sua voz, de andar nos seus caminhos. E isso implica o quê? Quando o salmista está falando aquele que anda nos seus caminhos, o que ele está querendo dizer? Primeira coisa é orientação. Nós temos a orientação que vem da palavra de Deus. Nós não precisamos andar como tantas pessoas que não têm entendimento. Você pode saber tudo o que Deus quer para a nossa família, para as nossas vidas, as questões do nosso coração, as questões da nossa mente, as questões espirituais. Nós temos todas as respostas na palavra de Deus. Olha que interessante, 2 Timóteo 3, 16 e 17, de novo lá no Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, e diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nota, a palavra de Deus ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar, a fim de que nós possamos ser habilitados, podemos ser capacitados, orientados por Deus. Outro salmo, Salmo 119, versículo 105, você conhece esses versículos também? Lâmpada para os meus pés e luz a tua palavra para os meus caminhos. Então, é tão rico saber que Deus, Ele não somente nos dá as instruções, Ele não somente pede de nós, mas Ele também nos dá condições de entender a sua vontade, Ele nos dá orientação através da sua palavra. E também, não só orientação, mas obediência. É colocar a palavra de Deus em prática. Por que Deus vive falando que nós devemos obedecê-lo? Será que Deus ele tem um complexo de liderança? Um complexo de ditador? Qual que é o objetivo de Deus? Deus ele fala para a gente fazer o que Ele nos pede para o nosso próprio bem. Porque no final, quando eu faço aquilo que Deus diz, quem é que vai ser mais feliz? Quem é que vai desfrutar de um lar feliz? A esposa ter um coração confortado, amparado. Os filhos ter um pai que traz segurança para o seu lar. Um protetor e não um aproveitador. Esse é o objetivo de Deus para o nosso bem. Olha comigo Salmo 128, versículo 2, algumas páginas para frente na sua Bíblia. Salmo 128,
é o texto que nós estamos, né? Salmo 128, versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quando nós obedecemos o que Deus fala, no final, é nós mesmos que desfrutamos do benefício. Então, quando Deus nos fala algo, lembra, não é para o nosso mal, não é para satisfazer o seu próprio desejo. Não, Deus não é um egocêntrico, Deus é muito contrário, Ele é amor, um amor que é suficiente para alcançar nossos corações, um coração que olha para nós e demonstra sua bondade, e isso reverte para nós mesmos, para o nosso próprio bem, quando consideramos aquilo que Deus fala. Por que Deus vive falando que nós devemos obedecê-lo? Será que Deus tem um complexo de liderança? Será que Ele é um ditador? Faça o que eu digo e não questione a minha palavra? Não. Deus, Ele tem objetivo. O objetivo de quando nós andamos nos seus caminhos, conforme a sua palavra, é para o nosso próprio bem. O maior beneficiário da obediência a Deus somos nós mesmos. Olha o que ele fala no versículo 2. Volta para Salmo 128, versículo 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então é para o nosso próprio bem. Quando andamos nos seus caminhos, quando tememos o Senhor, então nós podemos encontrar verdadeira felicidade. Então, quais são as consequências? Quais são os resultados de cumprir essas condições que Deus apresentou? De temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Nós podemos encontrar algumas consequências aqui, pelo menos 3 delas que ele apresenta, 3 resultados de nós cumprirmos as suas condições. Do versículo 2 nós podemos encontrar. Primeira coisa que o versículo nos apresenta é sobre dignidade. A segunda coisa, nós encontramos satisfação pessoal. E a terceira coisa é prosperidade. Olha como é que o salmista trabalha essas 3 questões. A primeira delas, quando ele diz do trabalho de tuas mãos comerás. Ele está falando sobre dignidade, ou seja, você saber que você é fruto do seu próprio trabalho, ou seja, do teu sustento próprio. Você terá forças e condições para sustentar a si mesmo e a sua família. Não tem a alegria maior de saber que você está sendo abençoado por Deus, provido pelo Senhor, é Ele quem tem trazido os seus clientes, é Ele que faz com que aquela pessoa, em vez de comprar no comércio do lado e comprar no seu comércio, em vez de ligar para o seu concorrente, ele ligar para você. É Deus que está envolvido nisso, Ele abençoa o nosso sustento, o trabalho de nossas mãos. Deus, Ele nos dá condições para isso. Volta de novo para o Salmo 127, versículo 2. Salmo 127 e 128 são muito ligados. E Salmo 127, versículo 2, ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Deus, Ele está pronto para abençoar nossos lares quando nós tememos a Ele, quando nós obedecemos a Sua palavra. Ele é quem nos dá o sustento. Alguém disse que o trabalho ele dignifica o homem, e nada mais é do que o próprio princípio da palavra de Deus. A primeira pergunta, depois de saber o nome de um homem, geralmente o que a gente pergunta? Quando você conhece uma pessoa, você fala: como é seu nome? Meu nome é Rodrigo. E o que você faz? Não é assim? Não é assim que geralmente a gente pergunta. Você trabalha com o quê? O que você faz? Como é que... Uma vez eu estava no Rio Grande do Sul e um homem me perguntou: o que você faz? Eu falei: eu sou pastor. Ele falou: e como é que tu come? Eu achei engraçado. Eu falei: por que você está falando? Ele falou: não, você é só pastor ou você trabalha também? Não, esse é meu trabalho, em certo sentido. Esse é o meu ministério, meu ofício. Então, Gênesis 2,15, interessante que Deus deu uma ordem para Adão antes do pecado. Ele fala para Adão para ele fazer o quê dentro do jardim? Gênesis 2, versículo 15, no comecinho lá da nossa Bíblia: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o trabalho,
Algumas pessoas pensam que o trabalho é resultado do pecado, né? O Adão pecou, agora vai ter que trabalhar. Não, ele já trabalhava antes. No jardim ele tinha responsabilidades. O problema é que o pecado trouxe o sofrimento agora para a colheita, o esforço, a escassez para o homem, né? Os espinhos, os abrolhos no trabalho do homem, que antes era muito mais fácil, acabou se tornando mais difícil. Mas o princípio ainda continua. Trabalho nunca foi punição. Trabalho, irmãos e irmãs, é bênção de Deus. Então, se você teme ao Senhor, você vai ser honesto, você vai trabalhar duro, você vai ser dedicado, e as pessoas elas vão valorizar isso, elas vão reconhecer isso, e isso, a consequência é dignidade de sustentar a família, saber que você foi e Deus abençoou o seu trabalho das suas mãos, e como o Salmo 127 diz, você pode, até quando está dormindo, saber que Deus tem abençoado o fruto das suas mãos. Então isso é a consequência. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos faz com que a gente possa encontrar felicidade na dignidade de Deus. A segunda coisa que o salmista diz é: feliz serás. Olha a satisfação pessoal aqui. Uma pergunta é: o que deixa você feliz? Quais são as coisas que deixam o seu coração contente? É dinheiro? É bens? É ter saúde? Nesse tempo que estamos vivendo, tão difícil, né? Pessoas estão tão preocupadas com saúde. Será que é respeito? O que deixa você feliz é valorização. E quando essas coisas faltarem? Quando você não tiver elas? Quando faltar dinheiro? Quando não tiver os bens? A saúde estiver precária? Ninguém valorizar ou respeitar? Como é que você vai fazer? O apóstolo Paulo ele apresenta em Filipenses 4:11 a seguinte frase. Ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. Contentamento é algo que nós podemos aprender. Contentamento não depende daquilo que nós sentimos. Viver feliz é uma ordem de Deus. Ele fala, regozijai-vos. Olha Filipenses 4, dá um pulo comigo lá no Novo Testamento de novo. Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, alegrar aqui não é uma opção, é uma decisão, é uma escolha. Se Deus manda, Deus ele vai nos dar condições de cumprir. Ele nunca cobra algo de nós que Ele não nos dá condições de obedecer. Então, se você anda nos caminhos do Senhor, tudo o que acontece está sob o controle de Deus. Ele sempre vai fazer o que é melhor para mim. Ele sempre vai fazer o que é melhor para você. Ele sempre vai fazer o que é melhor para nós, para a nossa família, para a nossa igreja. O que diz Romanos 8:28? Você lembra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ele pode fazer com que até as coisas difíceis sirvam para o propósito do bem, para o nosso bem. Então, a consequência aqui de cumprirmos o temor do Senhor, da obediência à sua palavra, é encontrar também satisfação, é encontrar alegria, é encontrar o contentamento, é escolher nos alegrarmos no Senhor. Ainda que às vezes algumas coisas não estejam lá, algumas coisas não estão presentes, eu ainda posso encontrar grande alegria no Senhor, grande alegria no meu lar, na minha família. E isso até vai ser princípio para ajudar nossos filhos a encontrarem contentamento não num novo jogo, num novo celular, em algo novo, mas no Senhor. Precisamos aprender a dirigir primeiro o nosso coração para Deus, e isso vai ser um instrumento para ajudar a dirigir o coração dos nossos filhos para o Senhor também, para levar eles a encontrar no Senhor alegria, contentamento, satisfação. E terceira coisa que o salmista coloca é prosperidade. Ele diz, e tudo te irá bem. Agora, talvez precisamos entender bem isso dentro do contexto, especialmente do que estamos vivendo.
Essa aqui é diferente, não é nenhuma promessa aqui de que você vai ficar rico. Né? Prosperidade, tudo te dá bem, não é a teologia da prosperidade. Isso aqui tem a ver com duas coisas. Qual é a ideia do salmista aqui? Primeira coisa é realização, pessoal. Ou seja, é Deus nos abençoando o que fazemos. Lembra? O trabalho de tuas mãos. Josué, capítulo 1, versículo 8, tem um mandamento de Deus para Josué. O que acontece com quem faz aquilo que a palavra de Deus manda? O que acontece? É a promessa de Deus. Olha comigo para Josué, capítulo 1, versículo 8. Interessante esse princípio. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, e tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, promessa de Deus. Deus ele vai fazer com que a gente possa prosperar, né? Nosso caminho ser bem-sucedido. Também Salmo 90, versículo 17. Volta comigo para o livro de Salmo. Salmo 90, versículo 17. Lembra que eu falei que a gente vai caminhar bastante na Bíblia. Salmo 90, versículo 17. E isso é bom, né? Porque quanto mais a palavra de Deus fala, menos eu falo. E aí a gente pode entender mais aquilo que Deus nos ensina. Salmo 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirmadas sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Então, de novo, nós temos aqui a oração do salmista pelo trabalho, pelo suprimento das necessidades. Então, é nesse sentido, a prosperidade, Deus abençoando, Deus fazendo prosperar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós realizamos, seja em nosso trabalho, seja em nossa educação com os nossos filhos, seja o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, seja o nosso relacionamento até entre família, como família de Deus, como povo do Senhor, como igreja mesmo. E a segunda coisa aqui tem a ver com proteção também. Deus, ele cuida de nós, ele cuida da nossa família. Nós vamos falar mais isso na nossa terceira mensagem. O salmista ele vai ampliar isso, mas é tão bom saber que Deus é Ele que está diretamente cuidando de nós. É Ele que está provendo livramento, cuidado, proteção, cuidando de nós nessa situação que estamos vivendo, nessa pandemia que estamos enfrentando. Quantas pessoas estão morrendo de medo, estão precisando de ajuda. Aqui na igreja nós temos um ministério de aconselhamento e temos pessoas que nos ligam, pessoas que estão buscando ajuda, porque elas não sabem o que fazer, elas estão com medo, atemorizadas. E nós que conhecemos a palavra de Deus, podemos conhecer a vontade de Deus, podemos encontrar esperança na palavra, como o nome da igreja, né? Esperança maravilhosa, bendita. Olha o que diz Romanos, capítulo 12. Dá um pulo comigo lá. Atos, Romanos, capítulo 12, versículos 17 até o versículo 21. Olha o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Romanos 12, versículos 17 até o versículo 21, diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tem outro texto, Salmo 27, versículos de 1 a 7. E nota esses textos falando de nós fazendo o bem, mesmo quando nós enfrentamos situações em que estão nos fazendo mal. Salmo 27, versículos de 1 a 3 também. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir,
Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Por que o salmista podia ter essa certeza? Por causa da presença de Deus, por causa da realidade de Deus, por causa da proteção do Senhor. Está vendo aí quantos princípios tão incríveis da palavra de Deus que nos dá alegria e podemos encontrar grande esperança no Senhor? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A família mais feliz é uma família que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos aplicar isso em nossas vidas, vamos aplicar isso em nossas famílias, vamos viver e descobrir. Olha quantas coisas Deus está nos dando quando nós simplesmente estamos colocando em prática a sua palavra, aplicando elas em nossos lares, aplicando em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos ajuda a poder cumprir, fazer isso e descobrir verdadeira felicidade no Senhor. Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigado ao Pai, mais uma vez, pelo grande encorajamento que podemos encontrar na sua palavra. O grande ânimo que podemos ter quando entendemos a sua vontade. O Senhor até coloca aqui os incentivos, quando nós simplesmente estamos fazendo aquilo que nós devemos fazer. O Senhor é um Deus tão grande, não precisava prometer nada, nos dar nada além daquilo que nós devemos fazer, de obedecer ao Senhor. Mas pela tua misericórdia e graça, o Senhor até nos dá incentivos para obedecê-lo. E no final nós somos os mais felizes, os mais bem-aventurados, simplesmente por fazer aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Te louvamos, ó Deus, agradecidos, e nos ajuda a descobrir grande alegria no Senhor, através desses estudos durante essa conferência. Eu te louvo agradecido mais uma vez pelo seu amor conosco e te pedimos, ó Deus, as suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.